Querido amigo e querida amiga, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos de retorno em mais um capítulo do livro Boa Nova. A obra Boa Nova é uma obra psicografada pelo médium Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Portanto, é uma parceria entre Humberto de Campos Espírito e o médium Chico Xavier. E no capítulo de hoje, iremos examinar a ilusão do discípulo. Estamos diante do capítulo 24 do livro magistral Boa Nova. É interessante pensar que a ilusão do discípulo fala a respeito especialmente da saga de Judas, da sua tragédia, do seu drama específico, que já tinha sido narrado nas escrituras neotestamentárias, nas célebres anotações do Novo Testamento, e que Humberto de Campos, no entanto, traz para nós uma reflexão muito interessante, pioneira, mas não apenas isso, traz para nós também informações que não se encontram no Evangelho, ou seja, na escritura tradicional, nos evangélicos chamados canônicos, ou seja, que fazem parte do cânone da tradição ortodoxa das religiões cristãs, todas elas derivadas do cristianismo, e, portanto, tem uma conotação muito especial, porque vai trazer dos arquivos espirituais um trecho específico que diz respeito a Judas, o seu diálogo com um dos seus discípulos, ou melhor, com um dos discípulos de Jesus, e, sobretudo, a saga de Judas e a sua mentalidade na execução dos planos que ele gerou, que ele deu prosseguimento e que culminou mais tarde na crucificação do seu mestre. O nome Judas é ainda motivo de muito debate, e aqui há uma digressão, um motivo de muito debate, de muita discussão, de muitas excogitações e até especulações dentro da tradição teológica, da tradição cristã convencional. Porque o nome Judas parece fazer alusão a uma série de coisas, e que motivou teólogos, estudiosos do cristianismo, especialistas na hermenêutica bíblica, de tentar entender a razão pela qual existe esse nome, e tanto quanto um dos discípulos de Jesus se chamava Judas. Há, no entanto, uma espécie de aceitação entre os estudiosos que Judas vem da expressão Yehudá, em hebraico, que na colocação no idioma grego seria Yudá, ou Yuda, que significa Judas. E, portanto, a expressão Judas dentro da língua portuguesa seria já uma helenização, ou seja, já uma contaminação grega da expressão Judá, ou Yehudá, na expressão hebraica. Judá, a expressão Judá é uma expressão cara, conhecida, famosa, célebre na tradição do povo hebreu. Por que nós falamos isso? Nós já discutimos um pouco sobre essa questão no capítulos anteriores de Boa Nova, especialmente o capítulo que se dedica a examinar a mulher samaritana, quando falamos das famosas tribos de Israel, especialmente a tribo chamada de Judá. Mas só para fazer uma espécie de reflexão, uma espécie de reprise, só para tentar dar uma espécie de recordada e, ao mesmo tempo, trazer para aquele que está assistindo por primeira vez um estudo de Boa Nova, na antiga Palestina, Israel, isso é, o antigo reino de Israel, foi dividido em 12 tribos, que na verdade faz referência aos 12 filhos de Jacó. Jacó, que foi o grande patriarca do povo hebreu. Como se sabe, Jacó era filho de Isaac, que por sua vez era filho de Abraão. Portanto, Jacó seria o terceiro grande patriarca da história do povo hebreu, da chamada cultura hebraica antiga. Abraão, o grande patriarca, que teve Isaac com a sua esposa Sara, ele teve também Ismael, que seria o seu filho graças à união que ele teve, o vínculo que ele teve com a sua escrava Agar, contado na tradição bíblica, Ismael, o mesmo Ismael que, segundo Humberto de Campos, em uma outra obra por Chico Xavier, é o mesmo espírito que hoje é chamado Ismael e que é o guia espiritual do Brasil. Mas o filho Isaac, que é o filho de Abraão com a sua esposa Sara, daria origem a Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, que seriam filhos de Isaac com Rebeca, se não me falha a memória. E Isaac, mais tarde,
com esse filho Jacó, que seria um grande patriarca, e cuja presença é narrada especialmente em Êxodo, o grande Êxodo de Israel, que seria a tradição contada por Moisés da transmigração do povo hebreu na direção da terra de Canaã, e que seria mais tarde formada tribos, as grandes tribos de Israel, cada tribo pertencente ou tendo origem ou fazendo referência a um filho de Jacó, porque Jacó teria tido 12 filhos com a sua esposa Raquel. Então, graças a isso, nós temos aí 12 filhos de Jacó, 12 tribos, né? E um filho que seria um dos mais conhecidos seria Judá, que formaria uma tribo que de todas as outras tribos permaneceria relativamente homogênea, com uma certa homogeneidade, com uma certa especificidade, né? Com uma certa conservação da sua cultura, em detrimento das outras tribos que na sua maioria se diluíram, se perderam um pouco, ou fizeram fusões e miscigenações com outras tribos, como é o caso de Efraim, Manassés e Benjamim, que se fundiram em uma tribo só, e assim por diante. Nós já contamos aqui que em determinado momento da história do povo hebreu, nós temos o sul de Israel e o norte de Israel. No sul, nós temos chamado o reino de Judá, e no norte, o reino da Samaria, ou reino de Israel, né? Reino de Israel, cuja capital é Samaria. Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Houve essa cisão, essa divisão. Mas o que vale a pena aqui considerar, o que vale a pena aqui a gente atentar, se voltar para, é a ideia das 12 tribos, dentre as quais a tribo de Judá é que vai se conservar de maneira homogênea, em detrimento das outras tribos. E essa tribo de Judá, que se consolidaria no sul da antiga Palestina, no reino de Israel, estabeleceria o reino de Judá. Daí, o hebreu do sul da Palestina seria o hebreu da Judéia. Judéia vem de Judá, e o hebreu de Judá seria judeu. Daí a tradição do povo judeu, que seria um hebreu da região de Judá, ou pertencente à tribo de Judá. Existia a tradição de que o Messias que deveria vir deveria pertencer à linhagem do rei Davi, daí Messias davídico. Por quê? Porque o rei Davi tinha descendência, segundo a narrativa e a tradição de contar a genealogia. Isso era uma tradição muito comum no povo de Israel, né, no povo hebreu. O rei Davi teria descendência com Judá, com a tribo de Judá. E, portanto, o Messias deveria ser da tribo de Judá. Daí Jesus nascer em Belém de Judá e ter uma linha, uma genealogia do rei Davi, o filho de Davi, né? Na tradição do povo hebreu. Então isso é muito importante considerar, porque de todas as tribos, Judá será mais famosa, estabelecendo o chamado reino da Judéia, e daí a expressão judeu, e assim por diante. É curioso pensar que o termo Judas vem de Judá, ou Yehudá, em hebraico. Então isso é muito interessante, por quê? Segundo Amélia Rodrigues Espírito, através de Divaldo Franco e outras obras, dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, 11 eram galileus e um era judeu. 11 eram galileus, portanto, hebreus da Galileia. A Galileia era a região hebraica mais desprestigiada, mais desconsiderada, mais excluída. A Galileia era a região das pessoas simples, analfabetas, pescadores, agricultores, pessoas profundamente simples e limitadas do ponto de vista da cultura formal, da cultura acadêmica. Essa era a tradição. 11 galileus, na sua maioria analfabeta, e um judeu. Portanto, 11 hebreus da Galileia e um hebreu da Judéia. O único hebreu da Judéia, ou seja, o único judeu, em detrimento dos 11 galileus, seria o próprio Judas. O assunto é tão interessante que a expressão Judas Iscariote ainda é motivo de mais debate ainda, de mais discussão, porque a expressão Iscariote ainda é tema de muita polêmica, de muita discussão,
para se entender a razão e o significado dessa expressão, dessa palavra. Se Iscariote tem a ver com uma expressão de uma família, uma descendência de uma família, se é alusão a alguma tradição específica. Iscariote, para alguns estudiosos, parece pertencer a um grupo específico de zelotes, portanto, de tradição específica, que até em determinado nível tramava realmente contra o próprio Jesus e contra as expressões e a pregação evangélica de Jesus, ou Iscariote, e essa parece ser a linha mais forte, mais predominante e aquela que nós adotamos. Por que nós adotamos? Porque Amélia Rodrigues Espírito parece sustentar também essa tese, parece deixar claro nas suas obras que defende essa opinião, essa visão, que Iscariote parece ser uma expressão atual, um pouco modificada, da expressão do verbete Keriote, que era uma cidade ou uma região específica da Judeia. E, portanto, quando Amélia Rodrigues Espírito fala que ele era um comerciante de Keriote, parece fazer alusão a isso. Portanto, não era nem um zelote e, portanto, pertencia a essa cidade de Keriote, da Iscariote. Parece ser, portanto, não apenas um sobrenome, mas uma alusão ao local do seu nascimento, à sua região, como era comum. Antes de adentrarmos, especialmente na abordagem de Humberto de Campos, é interessante lembrar que na tradição bíblica do Novo Testamento nós temos algumas alusões ao apóstolo Judas. Segundo os melhores teólogos, Judas é a segunda pessoa mais citada no Novo Testamento, só perdendo para Pedro, para Simão Pedro. Depois de Simão Pedro, Judas é a personagem do Evangelho mais citada, o apóstolo mais citado de Jesus. Mas o que nós podemos depreender e concluir das anotações do Novo Testamento, das tradições bíblicas, é que Judas precipitou-se de cabeça para baixo depois da tragédia da cruz. Nós encontramos isso no escrito de Lucas, não no Evangelho de Lucas, mas em Atos dos Apóstolos, que sabemos que foi escrito por Lucas, Atos capítulo 1, versículo 18, que fala que ele se precipitou de cabeça para baixo, daí a tradição de que ele teria se enforcado por suicídio. Ele seria vítima de uma avareza excessiva. Isso está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. A ideia de que a motivação principal da sua traição em relação ao Cristo seria a sua avareza excessiva. Por outro lado, nós temos uma outra motivação apontada por Lucas e João, os outros dois evangelhos, que não fazem alusão a essa avareza excessiva, mas sim a influência de Satanás, uma expressão, portanto, que nós podemos considerar aqui simbólica, dentro da nossa visão, do nosso enfoque, que ele seria vítima de uma influenciação satânica, uma influenciação maligna, e aqui poderíamos fazer duas interpretações sobre isso, ou influência realmente espiritual negativa, ou ele estaria sendo vítima, ou domado, ou dominado, ou envolvido por Satanás no sentido do mal, no sentido simbólico do mal, ou seja, vítima de Satanás, tomado pelo mal. A verdade é que, inclusive, há uma tradição de que existia um evangelho associado a Judas, atribuído a Judas, um evangelho chamado apócrifo, o evangelho de Judas, mas os melhores estudiosos da teologia defendem a ideia de que esse é um evangelho escrito pelos gnósticos do século II e que não tem nenhum tipo de fundamentação nem prova histórica de que realmente Judas escreveu esse evangelho, até porque é uma série de tentativas de elogio a Judas, no sentido de que ele teria sido o melhor apóstolo, o mais fiel apóstolo de Jesus, que não parece fazer ressonância nem ratificar a informação dos evangelhos canônicos de que ele não seria essa fidelidade toda, essa dedicação toda à causa do mestre. E aqui nós entramos na abordagem que o espírito Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier, faz da obra Boa Nova e da relação de Judas com o cristianismo, com o movimento cristão, com a proposta de Jesus. Ele começa no capítulo A Ilusão do Discípulo, citando um diálogo que ele recolheu do mundo espiritual, que foi estabelecido entre Judas e Tiago, o grande Tiago, o irmão de João Evangelista, portanto filho de Zebedeu, um dos primeiros mártires do cristianismo primitivo, em verdade o primeiro mártir ao lado de Estevão do cristianismo primitivo. E esse diálogo com Tiago é impressionante porque traz à tona essa discussão de qual seria a proposta de Jesus, e que Judas revelava nesse diálogo com Tiago
e certamente com outros discípulos também, sua dificuldade de compreender Jesus na sua grandeza, na sua nobreza, e essa dificuldade não era exclusiva de Judas. Os próprios discípulos, em outros momentos, pareciam revelar essa dificuldade o tempo todo de entender qual era a do Mestre, qual era a proposta do Mestre. Mas parece que Judas tinha uma dificuldade ainda maior de aceitar qual era o escopo da ação de Jesus, qual era a essência da sua mensagem, qual era a meta essencial para a qual ele veio na Terra. E Judas revela nesse diálogo uma tendência da época de interpretar o Messias, que era muito comum. Porque, na verdade, na época, havia duas linhas de interpretação bíblica e de interpretação do Antigo Testamento a respeito do Messias. Havia a linha que defendia a ideia de que o Messias deveria ser uma espécie de guerreiro, revolucionário social, que deveria tomar o poder com mãos de ferro, que deveria lutar com Israel diante dos poderosos, inclusive em relação ao Império Romano, né? Então, um Messias belicoso, né? Um Messias zelote. Essa era a ideia. E, de outro lado, a interpretação de que o Messias deveria ser um Messias pacífico. Essa interpretação me parece que não era a mais aceita, que não era a mais forte. Parece, dentro da mentalidade hebraica, que a mais forte era esperar um Messias guerreiro, um Messias belicoso, um Messias que deveria implantar um reino mundano, uma política, um Estado mundano em volta dele. Essa era a ideia, me parece que predominante, até porque a ideia do Messias pacífico me parece que encontra ressonância quase que exclusivamente no texto do profeta Isaías. Me parece que o profeta Isaías falava de um Messias pacífico, e me parece que essa é a fundamentação maior para defender a ideia do Messias pacífico e da qual as pessoas utilizavam nas escolas de rabino, da tradição oral, porque a tradição oral é que debatia os textos, que era a tradição escrita, né? A tradição escrita é a tradição oral. A tradição oral interpretava, fazia a hermenêutica da lei e dos textos antigos, né? Então existem essas duas visões do Messias. E me parece que não apenas Judas, mas outros apóstolos tinham dificuldade de tentar entender qual era a proposta do Mestre e se era uma proposta pacífica ou uma proposta belicosa, guerreira, revolucionária nesse sentido, né? No diálogo que Humberto de Campos traz de Judas com Tiago, Judas o tempo todo coloca essa preocupação de que o Messias esperado deveria fazer uma revolução e que ele não via isso na figura do Mestre. E que ele estava muito preocupado com a postura do Mestre, que na sua visão parecia pacífica demais, parecia muito inativa, né? Sem ação, sem produção, sem objetividade, que parecia muito mais na teoria do que na prática. Na verdade, ele também fazia parte dessas pessoas, era um hebreu da Judéia, fazia parte dessas pessoas que acreditavam numa revolução sociopolítica. Na conversa de Judas com Tiago, Humberto de Campos diz, em determinado momento, que Judas se refere a Jesus como sendo um mestre lento demais. Lento demais. Como se fosse devagar demais e que ele estava preocupado com aquilo. Então Jesus era visto por Judas como lento demais, mas não apenas isso. Jesus era visto por Judas como alguém que não estava aproveitando as oportunidades. E aí Judas comenta com Tiago, você não viu que recentemente Jesus entrou em Jerusalém montado no animal, sendo ovacionado, aplaudido pelo povo? Que oportunidade ele tem de chamar a atenção dos poderosos da terra, de fazer alianças com os grandes poderosos da terra, a fim de implementar a sua política no mundo, a sua revolução material no mundo, a sua revolução. E aí Tiago pondera dizendo, mas Judas, ele mesmo disse que o reino dele não é desse mundo. E Judas então redargue, fazendo uma tréplica, mas isso é teoria demais. A verdade é que o Mestre coloca teorias muito belas, mas é necessário implementar tudo isso. Eu vi que quando ele passou no cavalo montado, ou no jumento, ou no animal, que ele estava montado passando e que as pessoas aplaudiam, ele não parecia participar dessas alegrias. Parecia de cabeça baixa até triste. Eu não entendo, às vezes, Jesus, como ele não aproveita essas oportunidades. O Evangelho é teoria muito bonita, mas é necessário colocar em prática. E, às vezes, a gente pode estar pecando por inação, por ociosidade, por teoria sem prática. Ele colocou. E ele chegou a dizer que as
prédicas evangélicas, né, as pregações. Ele colocou que as pregações evangélicas, ele chegou a colocar isso, que as pregações evangélicas eram inúteis. Não tinham utilidade prática, porque eram pregações muito bonitas, né, mas não tinha ressonância prática. Ele, em determinado momento, vai dizer: eu não me conformo e não posso me conformar. Eu tenho amigos influentes aqui em Jerusalém, Jesus acaba de entrar na cidade, eu vou fazer o máximo para me aliar a esses amigos, para confabular com eles e para tentar uma estratégia a fim de poder aproveitar a situação e implantar o evangelho de Jesus na terra. A mentalidade de Judas, que era apressada demais, que era acelerada demais. Humberto de Campos revela que ele tinha uma certa presunção. Amava muito o mestre, confiava muito nele, achava tudo muito bonito, mas achava o mestre muito devagar, porque talvez ele soubesse mais do que Jesus e se colocou à frente, né, na presunção de que poderia fazer aquilo que o mestre não estava fazendo. Quantos de nós temos essa presunção e às vezes queremos acelerar as coisas, apressar as coisas? Quantos de nós, na situação atual que vive o mundo material, o mundo econômico, um país e o mundo, nós queremos implementar mudanças drásticas, exteriores, às vezes até apelando para a violência? Então, esse capítulo é muito valioso, é precioso, porque fala sobre isso. Quantas vezes nós, cristãos espíritas, perdemos a sabedoria da fé de entender que não vale apenas mudanças externas se a alma não se modificou. E é isso que Jesus queria dizer para Judas, que a proposta dele não era uma mudança exterior, implantava uma política no mundo, muito bem, depois todo mundo morria. E aí, o que é que seria do mundo, se não as mesmas criaturas com os mesmos níveis de consciência? Não. A mudança opera-se no mundo, e esse não é o discurso de negar a possibilidade de alterar o mundo, de mudar o mundo, de melhorar a terra, de implementar mudanças. Não podemos negar que com recursos políticos e sociais podemos mudar o mundo, mas o enfoque de Jesus não era esse, não era político-social, porque ele sabia que a mudança legítima que acontece na sociedade, exteriormente, é reflexo da mudança interior de consciência. Por isso que a humanidade avança devagar. Por isso que as leis vão ser implementadas, mas que a consciência humana vai internalizando aquelas leis e se educando e melhorando a sociedade aos poucos. Da Idade Média para a Idade Moderna, foram vários anos, foram muitos anos. Ninguém acha que se pode romper com o paradigma de um momento para o outro. Quando a gente lê, por exemplo, nos livros de história, os absurdos que aconteciam na pré-história e na Idade Média, ficamos horrorizados, mas aquilo não foi modificado de um dia para a noite. Jesus sabia disso. As mudanças sociais externas só acontecem de maneira legítima como reflexo da mudança interna. Do contrário, a gente implementa um estado social e político ideal e logo mais esse estado se desequilibra e se desmorona por causa do nível de consciência dos indivíduos. E era mais ou menos isso que Humberto de Campos está trazendo como sendo a proposta específica de Jesus e que Judas não conseguiu compreender. A intenção de Judas era boa. E é isso que Humberto de Campos traz e que a tradição cristã nem sempre percebe. Humberto de Campos traz essa informação valiosa. Judas não agiu de má fé. Embora era ambicioso, embora tinha avareza, embora foi vítima de um desequilíbrio espiritual, aí na expressão Satanás, né, influência do mal, mas a verdade é que Judas não agia de má fé. Tanto é que naquele dia, quando ele fala isso para Tiago, eu vou me associar a alguns amigos que eu tenho aqui influentes em Jerusalém. Tiago vai dizer: Judas, cuidado, os poderes do mundo são muito fracos, as promessas humanas são muito débeis. Lembre-se que o próprio Cristo, o próprio Senhor estabeleceu e colocou que não precisava dos poderes transitórios da terra. A efemeridade do mundo, essa transitoriedade do mundo é muito fluida e a sua proposta não poderia estar assentada sobre essas bases. E o próprio Humberto de Campos diz que naquela noite, daquele dia, houve uma grande angústia que Judas não conseguiu dormir. Permaneceu em claro praticamente a noite toda, em uma noite angustiosa. Essa expressão é usada pelo próprio Humberto de Campos, que é a noite que antecede a traição, porque no dia seguinte, ele, depois de muito confabular, no conflito que ele vivia, ele decide ir adiante e confabular e estabelecer a negociação com 30 moedas de prata, junto aos poderosos do Sinédrio, né? E Humberto de Campos vai dizer: à madrugada o encontrou decidido, na embriaguez dos seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre
aos homens do poder, em troca da sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria às suas ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão dos seus amigos e protetores prestigiosos. Então vejamos que presunção. Ele queria ter controle da situação, inclusive o controle da ação do Cristo. Dirigiria tudo, implementaria essa revolução social, colocaria Jesus num posto e depois diria o momento em que Jesus deveria atuar com a sua parte espiritual, com seu dom espiritual. Esse é o equívoco de muitos indivíduos, não apenas de Judas, mas é o símbolo do equívoco de muitos de nós, que quer sempre ter o controle da situação. E nessa obsessão pelo controle, nós nos equivocamos, e esse é o ensinamento para todos nós. Quantos de nós espíritas cristãos que queremos tomar rédea da calamidade pública que acontece aí na vida pública, no espaço coletivo, e queremos solucionar os problemas de maneira imediata, de maneira drástica, de maneira ostensiva. Queremos implementar uma mudança social, material, exterior, para a qual talvez a Terra não esteja ainda preparada. Uma mudança nos poderes públicos, no sistema da Terra, que na verdade nós não temos ainda nem condição, não estamos ainda nem preparados para isso. Por isso que a mudança é lenta, por isso que a mudança se opera de dentro para fora. E Judas queria fazer uma mudança de fora para dentro. Esse foi o equívoco do apóstolo, uma mudança de fora para dentro. Ele não entendeu que a proposta do Evangelho não é do mundo material, mas do mundo interior. Por isso o meu reino não é deste mundo, asseverou Jesus. E então, resultado, quando ele viu o mestre sendo crucificado, sem emitir dos lábios uma única queixa, quando ele viu a tragédia da cruz, os discípulos isolados, alguns que fugiram, a mãe do Cristo profundamente consternada e perturbada, quando ele percebeu toda a tragédia que se instalava e o plano para o qual ele havia se preparado não deu certo, ele então optou por uma tragédia ainda maior, conforme um capítulo do livro Cartas e Crônicas, se não me falha a memória, Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, quando ele entrevista Judas, e Judas diz no mundo espiritual que o erro dele maior foi a opção pelo suicídio, portanto confirmando a tradição cristã de que Judas se precipitou de cabeça para baixo, isso é, optou pelo suicídio. A questão, no entanto, é que quando ele viu tudo aquilo, ele viu toda aquela tragédia, viu todos os efeitos da sua traição estabelecida, primeiro ele vai ao Sinédrio, tenta então contestar e reclamar, reivindicar o plano com o qual ele havia traçado, junto a Caifás e aos poderosos, e todos o tratam com ironia e com desdém, e ele percebe, e aí Humberto de Campos vai dizer de maneira belíssima, ele percebe a falibilidade das promessas humanas. Como as promessas humanas são débeis, aquilo que Tiago havia dito ele no dia anterior, Mas ele percebe também a presunção dele de querer ser mais do que o próprio Cristo. Ele percebe também a vaidade dele de querer acelerar mudanças externas apenas, sem cuidar do próprio coração, sem cuidar do próprio sentimento. Então o erro de Judas não foi um erro simples. Nós lemos às vezes o Evangelho e ignoramos que o erro de Judas foi um erro muito delicado que nós cometemos o tempo todo, que é o erro da vaidade de querer uma mudança de fora para dentro. Esse foi o erro de Judas, uma mudança de fora para dentro. Então todos nós cometemos esse erro o tempo todo, religiosos ou não, especialmente os religiosos, que imbuídos da fé religiosa, envolvidos no ideal religioso, queremos melhorar a terra, estabelecer um reinado, um paraíso aqui na terra de uma maneira exterior, de uma maneira ostensiva, de uma maneira apenas externa. E por fim, ele então opta pelo suicídio. Humberto de Campos vai narrar em outra obra, que mais tarde ele próprio relata que reencarnaria 12 vezes nos 12 séculos seguintes, inclusive no mal de Hansen, entre outros, para reparar o crime, os equívocos que ele havia cometido, inclusive o suicídio, e culminaria mais tarde na donzela de Dom Remy, Joana d'Arc,
que seria traída junto ao rei da França, inclusive, e queimada viva para resgatar o equívoco que houvera cometido e voltar ao colégio dos apóstolos junto ao próprio Cristo, né? Depois, portanto, de 12 séculos. Humberto de Campos, no entanto, acaba o capítulo 24, A Ilusão do Discípulo, dizendo o seguinte: embora tudo isso, Judas amava muito o mestre. Ele amava muito e não agiu de má fé, agiu de boa fé, mas foi vítima dele mesmo, da sua presunção, da sua vaidade, dessa obsessão pelo controle, dessa presunção de querer saber mais do que aquele que o conduzia e, portanto, naufragou, fracassou dolorosamente ao peso das suas paixões, mas, diz Humberto de Campos, amava muito o mestre. E na sua concepção hebraica, já que havia textos da lei antiga, do Antigo Testamento, dizendo isso, na sua concepção, a única honra que ele podia ter diante do equívoco extremo que ele cometeu foi ter optado pelo suicídio. Ele achava, erradamente é claro, que optando pelo suicídio ele estaria agindo de maneira nobre. Em verdade, nós sabemos na visão espírita que essa atitude é uma atitude que piora ainda mais e que é o erro mais doloroso. Melhor o indivíduo permanecer na Terra, enfrentar as consequências dos seus erros, assumir as consequências dos seus equívocos ficando nesse mundo. Há muito mais coragem moral do que a fuga espetacular pelo suicídio que Judas operou na sua existência. Então é um capítulo interessante, rico, belo, dessa obra magistral, Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos.